As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Oferecimento Tiscosque AgroShop. Hoje eu gostaria de conversar sobre um resumo do que foi ontem a palestra no Rotary Club da cidade. Eu iniciei colocando que muitas pessoas, ao longo da vida, e pedi para que as pessoas presentes se reportassem a quando tinham 20 anos, 25 anos, 30 anos, o que elas queriam da vida. O que elas, quando olhavam para o futuro e consideravam a vida, o que elas estavam buscando, esperando. Algumas pessoas têm uma noção de que existe uma linearidade na qual, se você estiver, por exemplo, bem no seu trabalho, se você tiver uma boa remuneração, se você tiver um bom conceito no seu trabalho, isso será assim também quanto à sua família, quanto à sociedade, quanto lá o seu trabalho na igreja, etc. e tal. Como se tudo isso funcionasse a partir de um sincronismo, a partir de uma linearidade. Isso provavelmente funciona muito mais no papel do que na prática. E se buscarmos as raízes disso, olha, isso remonta propriamente até os textos sagrados, são anteriores a ele, a educação grega, vamos em direção à Pérsia também. No entanto, a partir do século XVI, século XVII, com o Renascimento, parte destas concepções parece que se pulverizaram, parte parece que se pulverizou. Nós temos então vários movimentos aqui. A partir do século XVI e XVII é um movimento forte da racionalidade. Na arte há toda aquela troca de concepção, voltam os arcos perfeitos, Michelangelo, Leonardo da Vinci, há toda uma série de postulados e de modificações que até então não se tinha. Mas a partir dali, certas coisas que antes já estavam em andamento se tornam mais visíveis. A partir de então, com a complexidade que se instaura, fica muito difícil para uma parte muito grande de pessoas tentar conciliar família, trabalho, sociedade. Parece que às vezes estas coisas andam em direções opostas. E você pode se sair muito bem no trabalho, mas de repente a sua família está em frangalhos. Ou você pode estar muito bem na sociedade e o seu trabalho estar completamente destruído. Muitas pessoas tentam fazer um verdadeiro malabarismo, tentando equacionar, equilibrar essas coisas, e é muito complicado. Principalmente porque, às vezes, essas coisas, pela própria natureza, como a gente as constituiu, elas estão dissociadas umas das outras. Não há exatamente uma consequência na qual uma leva à outra. Às vezes, até a consequência é oposta. Uma não leva à outra. Bem, não preciso nem dizer aqui os padecimentos em torno disso, o quanto algumas pessoas sofrem tentando acertar e o quanto se culpam, né, e o quanto se questionam. O sujeito é um sucesso no trabalho dele, mas chega em casa e ele vê que está tudo muito ruim e ele fica se questionando, nossa, como é que pode? Ele se sente mal por dentro, há conflitos, há mal-estar. Olhem, vamos ver então primeiro algumas considerações. O que algumas pessoas fazem quanto a isso que eu estou colocando? Algumas tratam de privilegiar um fator e deixam os outros na periferia, a uma média distância. Então alguns, por exemplo, vão privilegiar a família, ou vão privilegiar o trabalho, ou vão privilegiar o trabalho na paróquia, ou a sociedade, e vão deixar as outras coisas mais ou menos ao relento. Outros colocam todos esses fatores, eles como que adormecem. Então eles não terão grandes alegrias na vida, mas parece que também não terão grandes tristezas. Conseguem manter tudo mais ou menos num limbo quanto a isso. Há alguns que caem num ceticismo. Então chegam à conclusão de que a vida é assim mesmo, de que as coisas são contraditórias, paradoxais, e que o melhor talvez seja a pessoa não se incomodar, não se chatear muito com as coisas, não tem jeito mesmo, vamos levar da maneira que dá. Chamam a esse ceticismo alguns de realismo.
Olhem só que interessante. Questões, Jafar. O que se pode dizer como orientação para essas pessoas? O que seria uma orientação quanto a tudo isso? Olha, e aqui me ocorrem muitas coisas. Há pessoas que desfazem suas famílias e reconstroem, desfazem seus trabalhos e reconstroem, fazendo com essa tentativa talvez uma esperança de que as coisas serão diferentes. E às vezes de fato são. Com tudo isso eu não quero caracterizar que há um problema, uma patologia, nada disso, bobagem. O que eu quero caracterizar aqui é que para muitas pessoas é assim o caminho existencial. Não é certo, não é errado, são modos de existência. Estamos vivendo uma época de transição e muitas coisas estão realmente num meio termo, às vezes, e outras já transcenderam. E nós ainda vivemos em muitas questões com o nosso coração pré-histórico, enquanto a nossa cabeça já vai lá no mundo pós-moderno, pós-contemporâneo. Para não me alongar muito, Jaffa, sei que a gente tem a questão do tempo, finalizando o comentário de hoje, o que seria uma orientação aqui trata, por exemplo, olha, talvez a compreensão de que esses fenômenos complexos e díspares apontam em direções diferentes e que muitas vezes a gente não conseguirá equilibrar as coisas conforme o papel bonitinho mostra, numa linearidade e tal, isso talvez tranquilize alguns corações. Você pode se sair muito bem em família, mas não quer dizer que você vai se sair muito bem no seu trabalho. E isso não é errado, não é feio, não é ruim. A vida não é desenhada pela régua, pelo compasso. E isso nem sempre caminha em linha reta. Então, talvez ter um pouco de paciência com isso possa ser uma orientação. Sabe, às vezes nos sairemos bem numa coisa e não tão bem em outra. Uma obviedade, aliás, que muitas vezes é ignorada. Outra coisa é que algumas pessoas, ao invés de levar as coisas simplesmente aos trancos, aos barrancos, que talvez um pouco de observância a certos planejamentos fosse interessante, parar para ver direitinho onde é que está caminhando, por onde, isso pode trazer algum bem. Mas, sobretudo, entender que estamos numa época de grandes transformações velozes e que no meio desse bojo todo, nesse turbilhão, às vezes ficamos meio perdidos. Um pouco de paciência, um pouco de calma, talvez possa ser um encaminhamento. Não sei se o Jaffa quer colocar alguma questão ou abrir para os nossos ouvintes, alguma... Eu tenho aqui, Lúcio, a participação do André Valente, que está dizendo que esteve no evento do Rotary, teve o prazer de conhecer o professor Lúcio, e a felicidade é uma conquista constante. Essa foi a maior mensagem que ele extraiu das palavras do senhor ontem lá no Rotary. Ele foi colocado isso a partir do que o Adelor fala aqui no programa, né, do encerramento dele sobre a missão nessa vida. E eu citei Epicuro, né, que Epicuro falava muito da felicidade. Obrigado aos nossos ouvintes e até a próxima quinta-feira.